Senhoras e senhores presentes aqui no microfone Alviceleste, para nós uma satisfação muito grande estar conversando com o proprietário de 90% da SAF do Londrina Esporte Clube, Guilherme Belintani. A primeira entrevista exclusiva dele aos canais de imprensa da cidade, claro, para falar muito sobre, além do time, também parte estrutural, expectativas, projeções, muita coisa boa nos próximos minutos aí. Primeiramente, te agradecer, Guilherme. Obrigado. Pela grande oportunidade e também pelo papo, que será muito bacana. Obrigado, Rafael. Obrigado, Lúcio Flávio. Acho que para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Acho que é uma forma que a gente tem que se comunicar com a cidade e com o torcedor do Londrina, né? O torcedor do Tubarão está aí ansioso cada vez mais, sabendo das mudanças que vem acontecendo no clube. E para mim, esse é um canal que mostra a oportunidade que a gente tem para conversar com cada torcedor e cada torcedora. Legal, até para a gente já aproveitar, né, Lúcio, dentro do papo inicial, como que você tem visto a caminhada do time? Sexta colocação, muitas dificuldades até naturais dentro da competição que já era muito prevista também. Eu acho que tem duas coisas importantes para a gente dizer um pouco sobre futebol, né? E sobre o projeto em geral, né? Primeiro que esse é o que eu chamo do ano zero do nosso projeto, né? Então, por que eu classifico esse primeiro ano como ano zero e não como ano 1? Né? Porque é o ano da transição, é o ano em que grande parte desse primeiro momento a gente não estava sob o comando pleno, não tinha ainda a propriedade da SAF, não tinha concluído todo o processo. E, além disso, a gente tem um começo de ano que veio de uma transição ainda anterior à própria associação, né? A associação não tinha o domínio do clube, não, de certa forma não estava ali sob o comando completo, então a gente teve uma transição da SM para a associação e da associação para a SAF, e, portanto, por isso que eu chamo de ano zero, né? É o ano que a gente começa a implementar nossas ideias, começa a implementar nosso projeto, mas ainda um ano de transição. Feita essa observação, tem um outro comentário importante, que é a dificuldade da Série C do Campeonato Brasileiro, né? É uma divisão muito difícil, uma divisão que tem uma característica muito própria, né? Jogos que variam muito a qualidade dos campos, variam muito o perfil dos elencos, alguns elencos mais técnicos, outros mais elencos de força, e a gente tenta se adaptar a isso na realidade que a gente teve, montando o time em cima da hora no começo do ano, ali para o estadual, e depois tentando se adaptar um pouco e reforçar para o Campeonato Brasileiro. Então, de certa forma, o nosso pensamento de médio e longo prazo, mas no curto prazo, está brigando pelo acesso, já é uma boa notícia. Lógico que a gente quer subir, quer ter o acesso, quer brigar até o final e ser vitorioso nesse processo, mas é uma longa jornada, a gente sabe das dificuldades do começo, mas eu estou otimista e acho que a gente vai seguir aí numa luta boa e espero ao final do ano a gente voltar para a segunda divisão, que eu nem diria que é o lugar onde o Londrina merece. O Londrina merece mais do que isso, mas pelo menos retomar o lugar onde o Londrina estava e que eu acho que o torcedor quer isso como projeto de curto prazo. Estou confiante, acho que é um ano ainda difícil, mas é um ano que a gente vai buscar atingir esse objetivo, sim. E cabe mais alguém nesse elenco ou a gente está aí a 3 rodadas de terminar a primeira fase, mas sempre há essa ansiedade por parte do torcedor? Cabe sim, a gente fez um plano de investimento, né, para esse ano. Esse plano, lógico, ele sofre algumas adaptações e eu não sou aquele cara do orçamento rígido, né? É tanto e acabou. A gente sabe que às vezes o time não responde num setor ou no outro, a gente perde um atleta machucado, por exemplo, ou que não tem um rendimento esperado como a gente tinha no começo, e a gente precisa fazer adaptações. Então cabe sim, eu sou aquele tipo de cara que quando olha o projeto e a gente sente que falta alguma coisa, a gente vai lá e faz um novo investimento e pode trazer. Então pode sim ainda chegar reforços nos próximos dias, mas isso depende também das circunstâncias de mercado, não é um compromisso, mas é uma possibilidade. Só uma questão em cima disso, Rafa, porque quando há a troca de técnico, o Claudinei chega e ele chega com um contrato longo, né? Uhum. Até o final do ano que vem, que não é uma coisa muito normal, né? No futebol. Esse é um pensamento de esse trabalho a médio e longo prazo, por isso um treinador tão experiente como ele, com um contrato longo? Com certeza. É bom dizer o porquê que a SAF do Londrina surgiu, né? Ela surge, na minha visão, exatamente porque eu buscava um clube que tivesse uma aspiração de médio e longo prazo. Lógico, todo torcedor, e eu sou torcedor também, quer um resultado de curto prazo. Mas para que a gente tenha uma transformação real em um clube do tamanho do Londrina, a gente precisa ter paciência e entender que o trabalho vem no médio e longo prazo. E para isso, o trabalho do treinador também está vinculado ao longo prazo, é fundamental. Quando a gente conversou com o Claudinei, que é um treinador que eu já admiro há muito tempo, ele tem um trabalho assim, muito positivo, inclusive na primeira divisão, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E eu falei, professor, eu quero que eu tenha um treinador que tenha um compromisso de longo prazo,
Lógico que às vezes acontecem coisas no meio do caminho que não é possível a gente dar sequência ao trabalho, mas em regra o que a gente busca sim é um trabalho de longo prazo, e esse é o objetivo com o professor Claudinei e com todos aqueles que compõem a comissão técnica e fazem o trabalho no dia a dia do clube. A gente percebe o torcedor muito confiante com o trabalho, né, com tudo que tem sido mostrado, com tudo que tem sido feito pela esquadra e agora, né, nesse dia a dia com Londrina também. Como é que você tem visto, além do sócio torcedor, uma adesão já do número próximo aí de 1.000 sócios e também o retorno gradativo do público ao Estádio do Café? Isso é importante, mas eu diria que a gente quer mais, não é? A gente quer mais do torcedor e para isso a gente precisa oferecer mais, não é? Eu não tenho aquela visão de que primeiro eu espero que o torcedor venha para o estádio. Primeiro a gente precisa oferecer mais, precisa oferecer um time mais competitivo, precisa oferecer condições melhores. A gente já falou sobre isso quando a gente concluiu a SAF do nosso projeto do VGD. Então esse projeto está em andamento já, né, em fase de projeto mesmo, para a gente ter aí a opção de não ter somente o VGD, mas poder jogar no Café e poder jogar no VGD a depender do público e do tamanho do jogo. Mas a gente está, de fato, entendendo que a gente precisa encantar mais a cidade, mobilizar mais a cidade, mas também isso não é um trabalho de curto prazo. Para ele ser verdadeiro, a gente tem que fazer cada degrauzinho, cada etapa no seu momento. Por exemplo, no sócio-torcedor, quando a gente diz o seguinte, vire sócio-torcedor e leve a terceira camisa incluída nesse pacote, né? E aí a gente traz uma coisa que é mais do que ganhar uma camisa. É o torcedor poder andar na cidade e com a camisa número 3 da gente, e a cidade olhar para ele e falar, esse cara é sócio. Porque se ele não for sócio, ele não tem essa camisa. Isso é autoestima, não é? Isso é trabalhar com a autoestima do torcedor, que vai com essa camisa para o estádio, que vai com essa camisa para o shopping, para as ruas, para o restaurante, para aniversário. E esse é um pequeno símbolo do que a gente quer, de primeiro oferecer mais ao torcedor, para depois também poder cobrar dele. Cobrar no bom sentido, dizer, vamos voltar a colocar 4, 5, 6 mil pessoas no estádio como regra? Isso que eu quero. Eu quero isso, é o que eu sonho com isso, é encantar mais a cidade e por isso, lógico, a gente tem que fazer um projeto consistente. Eu não gosto dessa ideia de fazer com que um jogo seja um jogo magnífico, com 10, 15 mil pessoas no estádio, e depois a gente volta a ter um jogo com 800 pessoas no estádio. Eu não gosto disso. É bom ter jogos com 15 mil, mas eu gosto mais de ter sempre aquela regularidade de um público, mesmo que não seja de 15 mil, que seja de 4 ou 5, mas esteja ali em todos os jogos, mostre sua lealdade ao clube, vá se vinculando. A gente sabe que é difícil, a cidade precisa ainda ser encantada e ser abraçada pelo clube, mas a gente tem a noção e vamos fazer, vai acontecer. Aliás, isso foi naquela entrevista lá do dia 25 de abril, foi a primeira coisa que você falou. O nosso grande objetivo é reconectar o Londrina com a cidade, que o Londrina volte a ser da cidade. Você acha que alguns passos já foram dados, mas falta muita coisa para se atingir? Com certeza falta muita coisa. Com certeza. A gente tem um projeto longo. Né? Quando a gente desenha o projeto Londrina, é um projeto de 10 anos. E não dá para ser diferente. Por que não dá para ser diferente? Porque é um clube que hoje ele está menor do que o seu torcedor merece. É um clube que é muito maior do que o momento que ele vive hoje. O Londrina é um clube que pode estar na Série A tranquilamente. Eu estou prometendo o acesso à Série A no curto prazo? Não, eu não faço esse compromisso. Eu estou prometendo muito trabalho para que o Londrina aos poucos esteja no degrau que ele merece estar. Se você olhar a cidade de Londrina, o tamanho da cidade, a riqueza da cidade, a história do Londrina Esporte Clube mostram claramente que a gente pode estar na Série A ou pode estar na Série B disputando o acesso à Série A. E aí, para mim, o que a gente está fazendo é só uma sementinha. A gente tem 2 meses que a gente concluiu o processo da SAF, apenas 2 meses. Eu diria que a gente já avançou bastante, mas ainda é um pequeno grão de areia perto do que a gente quer construir aqui. Dentro do que você tem trabalhado, a sua vinda para Londrina também é justamente para uma conversa com empresários, com a sociedade civil de modo geral. Como tem sido essa recepção do povo londrinense de modo geral, também dos empresários? Como é que você tem sentido esse acolhimento? Olha, eu tenho uma visão clara sobre isso, Rafael, eu não quero personalizar o projeto. Né? É bem importante dizer isso. É lógico que o projeto precisa ter uma cara, né? As pessoas falam quem é o investidor ou o dono da SAF do Londrina, né? E aí é preciso saber quem é a pessoa, né? Se ele é alto, se ele é baixo, se ele é gordo, se ele é magro, se ele é jovem, se ele é velho. Isso é importante, ter a cara da pessoa física. Mas para mim mais importante do que isso é que o Londrina esteja grande. Independente de Guilherme Bellintani estar aqui na cidade ou não estar na cidade, o que importa é que o clube esteja grande. Porque os projetos que dependem muito da pessoa física, são muito personalistas, são projetos que, de certa forma, são de curto prazo. A instituição está acima das pessoas. Então é lógico que eu
preciso conversar muito com a cidade, preciso me conectar muito com a cidade, preciso estar muito presente aqui, mas o mais importante do que isso, que a instituição Londrina Esporte Clube esteja conectada com o seu torcedor. Mas eu tenho sido sempre muito bem recebido, por onde passo, com os empresários, com a prefeitura, o prefeito tem ajudado muito, toda a rede, né, da sociedade civil de Londrina, os torcedores também. Encontro torcedores em vários lugares do Brasil, né, me encontro em aeroporto, encontrei agora nas Olimpíadas, eu tive agora para ver como é a organização de grandes jogos, para aprender um pouco sobre isso. Encontrei torcedor do Londrina lá, então é muito, muito legal isso, mas eu acredito muito na posição de uma instituição acima de cada pessoa individualmente. O torcedor quer saber quando que você vai no estádio ver um jogo. Eu já tive. Eu tenho um problema, assim, na verdade, de tensão dentro do estádio. Eu fico nervoso, assim, e o jogo que você veio não foi muito bom. Não foi bom. Eu cuido muito, assim, eu tenho visto muitos jogos em casa, né, assim, com meus filhos já vestem a camisa, já são torcedores do Londrina. Então, assim, mas vai chegar a hora, eu preciso me programar de um jeito muito tranquilo, porque eu acho que a minha postura dentro do estádio, a postura também tem que mostrar tranquilidade, tem que mostrar equilíbrio, né? Então eu, de certa forma, sempre me controlo assim, mas vai chegar, esse momento vai chegar. Tá bem, tá tranquilo. Faço check-up todo ano, tá sob controle. E dentro dessas vindas pode se tornar mais frequente? Claro que a gente sabe que você tem outros compromissos, outros afazeres profissionais também, mas pode começar a se tornar mais frequente a sua vinda? Sim, não tenho a menor dúvida. A partir de agora, a gente estava esperando o fechamento da SAF, né? Isso aconteceu agora há 40 dias atrás. Então, a partir de agora, a minha vinda deve acontecer uma vez por mês, pelo menos. Eu passar pelo menos 2, 3 dias aqui em Londrina, que é o objetivo justamente, porque agora a gente começa a executar os projetos, né? Então, eu acredito muito na minha presença como parte integrante, apesar de confiar muito nas pessoas que estão aqui. Mas agora sim, eu preciso vir pelo menos uma vez por mês, porque a gente vai começar a fazer reforma do VGD, construir o centro de treinamento novo, fazer todos os investimentos que o clube precisa. Então, temos muitos desafios pela frente, inclusive dessa conexão com as cidades, com os empresários, com a torcida como um todo. E a minha presença aqui é fundamental, com certeza. Falando nisso, né, entrando nesse campo aí de projetos e essa questão estrutural, como é que está a aquisição? A gente sabe que tem, aí você pode falar se já está fechado ou não, a aquisição de um terreno aí para a construção do CT, como é que está esse processo? Está bem, a gente está na reta final, está com os advogados aí, mas já definimos, toda a negociação já foi concluída, né? E é perto aqui do CT, né? É perto, é razoavelmente perto, né? A gente tem aí uma área de expansão da cidade que é muito interessante. A gente queria um lugar um pouco tranquilo, que não tivesse muito dentro da cidade, porque a gente precisa ter um espaço para construir pelo menos 6 campos, é o nosso projeto, então precisa ser uma área grande, não tem essa área muito disponível da cidade. Mas encontramos uma área bem legal, assim, bem acessível, próxima, e a gente já deve estar muito próximo da assinatura, aí, muito próximo. Em breve acho que a gente pode comemorar isso. Legal. E a ideia já é começar de uma forma rápida? Sim, totalmente. Iniciar a obra imediatamente. A gente fecha a negociação, já fechamos a negociação, assinamos o contrato nos próximos dias. O torcedor pode esperar aí que nos próximos dias o Londrina já vai ter o seu terreno próprio, né, para construir o CT. E já estamos elaborando o projeto, já estamos com o projeto praticamente pronto. E a partir daí damos entrada na prefeitura e aí é o tempo de autorização da prefeitura para começar a obra. Mas a ideia sim é começar ainda esse ano as obras do novo CT. E aí você acredita que uma primeira etapa assim pode ser começada a utilizar quando? Qual que é a ideia? Nossa ideia é já em 2025 a gente fazer o primeiro treino nesse novo CT. Então nessa primeira etapa a gente faz 2 campos e já faz a parte de instalações, uma parte razoável das instalações. Na segunda etapa mais 2 campos e concluímos os prédios. E aí depois na terceira etapa mais 2 campos. Então a previsão é ao longo de 3 anos e aí, portanto, com 1 ano a menos do que prevê o contrato, né, as nossas obrigações no contrato, a gente tinha que concluir isso em 4 anos e aí com 1 ano a menos a gente conclui todo o investimento no CT. Então a gente quer começar a obra imediatamente, o nosso objetivo é ter casa própria e acho que esse é um compromisso que eu assumi dentro da SAF e vou cumprir rigorosamente. Dentro da ideia que vai ser construído no CT, além dos campos, o que mais que está incluso? Olha, aí no CT a gente tem um CT extremamente funcional. Se a gente for olhar os CTs mais modernos do mundo, eles são muito simples, sob o ponto de arquitetura, não são suntuosos, são CTs funcionais. CTs que precisam ter a primeira etapa, o escritório todo de funcionamento, marketing, administrativo, contabilidade. Um segundo bloco, que é a parte de organização do futebol, comissão técnica, scout, toda essa parte. Uma terceira parte, que é a parte de fisiologia, fisioterapia, academia e toda a parte de saúde e performance. Um quarto bloco,
que é a parte de almoxarifado, restaurante, alimentação, e o quinto bloco, que é a parte dos apartamentos da base e do profissional. Então, são esses 5 blocos que a gente está construindo, que estão no nosso projeto, e além disso, 6 campos. E ponto, não precisa mais do que isso. Um bom CT, ele é formado por uma estrutura simples e funcional e boas pessoas trabalhando. O que vai fazer o diferencial do clube é uma estrutura bem feita e pessoas qualificadas trabalhando. Teremos campo sintético também? No VGD, sim, estamos finalizando a negociação. E no CT, a gente ainda está dependendo aí de uma estratégia que a gente está montando para ver se a gente faz primeiro 2 campos naturais, e quando precisar do sintético a gente treina no próprio VGD, ou se a gente já faz um sintético no CT. A gente está nessa fase final de decisão. Essa é uma discussão que tem hoje no futebol brasileiro, né? De gramado sintético, gramado natural. O sintético a gente acha que é importante na ida para o VGD, principalmente para permitir que a gente tenha treinos tanto da base quanto do profissional e jogos tanto da base quanto do profissional. A gente quer que o torcedor possa ir, inclusive, nos jogos da base, porque isso é bem importante. Porque tem uma coisa de formação de atleta, e veja como as coisas dentro de um projeto de clube, ela tem que estar bem conectadas, né? O atleta, às vezes, ele chega e estreia no profissional, num Campeonato Paranaense ou num Campeonato Brasileiro, e ele nunca fez um jogo com torcida. Então, ele não está acostumado à pressão. Então, se a gente coloca o campo sintético dentro do VGD, o nosso sub-20 está jogando, o nosso sub-17 está jogando, aí cobra 1 quilo de alimento e o torcedor pode ir no jogo, né? E isso faz com que a torcida presente, o jogador, ele se forme entendendo que tem pressão em cima dele. Ele não vai crescer aquele jogador com medo de torcedor, ele vai entender que a pressão faz parte, o torcedor e o apoio também faz parte, né? Então, veja que a decisão por um campo sintético dentro do VGD, por exemplo, não é apenas o time profissional. Ela também diz respeito à formação do atleta desde o sub-13, sub-14, sub-15 até o próprio time profissional, né? Isso tudo se conecta. Né? E a durabilidade, com certeza. Não dá para ter muito jogo se o campo não for sintético. E um tema importante que é o VGD, né, Lúcio? Isso, exatamente. A gente sabe que o Café tem um carinho grande do torcedor, a gente sabe que o VGD não comporta grandes jogos, mas no nosso entendimento, essa reconexão do Londrina com a cidade passa também por um olhar mais carinhoso com o VGD. E a gente voltar a ter jogos lá. E dentro do que vocês projetam para esse retorno de jogos ao VGD, qual seria a data? A gente quer o ano que vem fazer todos os jogos lá já. Paranaense? Paranaense, inclusive. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é esse. O VGD é um estádio, enfim, que tem um carinho muito grande da torcida, mas ao mesmo tempo é um estádio que está há muito tempo sem ser utilizado. O último jogo oficial lá foi em 2016. Isso. Estamos falando mais de 8 anos, né? Num estádio que já era antigo, que já tinha os seus problemas estruturais, e que os problemas aumentaram em razão dessa inatividade. Vai ser preciso fazer muita coisa, o investimento? Vai ser preciso fazer algumas coisas, algumas a gente já fez, inclusive. Né? Por exemplo, a gente já mexeu no vestiário embaixo da arquibancada, a gente já adaptou um pouco aquelas instalações antigas, já fizemos reformas ali, para inclusive poder eventualmente treinar lá se precisar. A gente tem um segundo bloco de intervenções mais robusto, digamos assim, com maiores intervenções, que dizem respeito a prepará-lo para jogo, mas a gente está naquela fase de entender os laudos, né? Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, já tivemos várias reuniões, já entendemos o que precisamos fazer para segurança, para ter jogo lá com segurança. E a gente tem já chegado aqui de alguns patrocinadores que estão visitando o VGD, já inclusive para definir algumas coisas exatamente sobre essas intervenções arquitetônicas. O patrocinador às vezes quer um espaço maior de lounge, quer um restaurante ou um bar um pouco maior, então a gente está programando isso. É lógico que esse primeiro ciclo de reforma do VGD deve ser o campo sintético, iluminação, melhorias pontuais na arquibancada e estrutura de bares, restaurantes e banheiros. É isso que a gente vai fazer nesse primeiro momento, já para o campeonato do ano que vem. Essa é a nossa pretensão. Perfeito. Mas ainda um estádio pequeno, sem grandes reformas, não é o conceito de arena, não é nada disso. Isso vem com o tempo, né? Mas esse primeiro ciclo é uma reforma mais pontual, mais, digamos assim, decente, organizada e legal para o torcedor poder ter uma boa experiência. O Londrina tem uma ação, né? Sim. Com o município que foi condenado, enfim, não há mais recurso. E o Londrina está tentando, em algumas situações, de uma espécie de troca, né? Isso, já fechamos o acordo, inclusive. Está fechado. Já está fechado. Veja o quanto de trabalho a gente fez nesses 7 meses até aqui, né? Acho que isso é um detalhe importante. Então, né? O acordo com a prefeitura foi fechado já, de forma que a gente tem aí a contrapartida de investir no VGD e, em contrapartida, abater isso da dívida, né? Então, esse é um acordo bem importante. E a gente tem o compromisso desse investimento no VGD ao longo de 10 anos,
para fazer esse investimento de, salvo engano, 11 milhões de reais e compensar isso da dívida. Isso é muito bom para o torcedor, é bom para a cidade, porque o patrimônio da cidade vai ser restaurado, né, um estádio importante como o VGD, e a gente já começa a fazer esse investimento já com esse acordo feito agora. Muito trabalho que a gente fez é porque a gente também vai trabalhando um pouquinho quietinho assim para executar as coisas, né? Esse é um... E até para o torcedor ter uma tranquilidade, já foi tudo assinado, já está tudo organizado com relação à SAF, documental? Totalmente. Não há mais nenhuma pendência. A pendência final foi no começo de junho. A gente tem mais ou menos 60 dias que foi tudo finalizado, tudo concluído. E a SAF, de certa forma, agora começou há 60 dias atrás, de fato, a ter o nosso domínio completo, a nossa responsabilidade completa. E acho que é um novo ciclo que nos demorou, foi, né, muitas idas e vindas, muitos temas, mas concluímos da melhor forma possível, de maneira segura, transferimos todos os ativos perante a CBF, perante a Federação, aliás, agradecer o apoio da Federação Paranaense de Futebol, agradecer o apoio da CBF. É muito difícil constituir uma SAF, não é um trabalho fácil, mas a gente conseguiu concluir esse processo da melhor forma possível. Tinha mais um tema que nos últimos meses deixou o torcedor muito apreensivo com relação à verba da Liga Forte Futebol. Tem alguma novidade? Não, ainda não. Eu não tenho nenhuma novidade ainda. A gente não recebeu nenhum valor da Liga. Seguimos conversando, mas a gente está cumprindo o nosso compromisso de investimento independente da Liga, né? Eu lembro da última conversa que a gente teve, as pessoas falaram, mas e se não vier o dinheiro da Liga? Se não vier, a gente vai seguir fazendo o nosso trabalho, né? Fazendo com contas em dia, com investimentos em dia, com tudo certo. Na hora que a gente fechar o acordo com a Liga, se fecharmos, será muito bem-vindo, mas se não fecharmos, vida que segue, vamos seguir nosso trabalho. Mas hoje, pelo que você espera... As conversas são em bom nível, né? Eu tenho tido conversas boas, mas ainda não concluímos, não tem nada fechado. Por que é difícil ter uma liga única no futebol brasileiro? Por vários motivos, são interesses políticos, comerciais, institucionais, pessoais, um monte de coisa, né? Eu participei muito dessa discussão, tanto pelo lado da Libra quanto pela LFU, quando eu era presidente do Bahia. Eu sempre fui entusiasta da liga, tenho visto bons trabalhos a serem desenvolvidos assim, nesse projeto Libra e LFU, eu acho que tem caminhos muito positivos, o ideal é que tivessem todos juntos, mas não estão. Eu vou estar sempre à disposição para ajudar, a conversa com a LFU em bom tom, de uma forma elegante e da forma como tem que ser, mas ainda não chegamos no acordo final. Construir uma liga no futebol brasileiro é muito difícil porque é um rompimento de cultura, né? O Brasil viveu por anos e anos com clubes associativos e sem liga. Veja que a Inglaterra também teve muito trabalho lá na década de 90, quando fez a Premier League, e hoje é o que é. Então, ou a própria La Liga também tem suas histórias de rompimentos, né? Acho que o Brasil está passando por isso, talvez 20, 30 anos depois, mas eu estou esperançoso que vamos ter um bom futuro no futebol brasileiro. Legal. Guilherme, um outro assunto que, aliás, uma das bases, né, do trabalho é justamente a categoria de base. Isso. Londrina lançou recentemente a Londrina Academy, né, que é o seu novo projeto, já está sendo lá utilizado. O que é que você pode falar desse início de trabalho e desse pilar tão importante? Isso é bem importante, assim, eu vou falar um pouco, eu tenho buscado não falar muito sobre minha experiência no Bahia, porque minha vida agora é outra, é como aqui investidor do Londrina e responsável pela SAF do Londrina, mas eu tenho que fazer algumas lembranças do que nós fizemos lá. Quando eu cheguei em 2018 na presidência do Bahia, o Bahia só tinha das categorias de base sub-14 para cima. E aí a gente implantou o projeto de iniciação. São projetos que a gente começou a fazer desde o sub-9 ao sub-13 e colocamos ao lado da divisão de base do Bahia o projeto de iniciação. E aí a gente parou de sofrer tanto com uma coisa que era muito comum. Os craques mesmo, aqueles meninos muito diferentes, eles não são descobertos com 14 anos, com 15, eles são descobertos com 10, com 11, com 9, com 8. E o Bahia, ele não conseguia captar esses meninos, porque quando chegava, o Bahia começava com 14, e aí antes disso, o Flamengo já tinha ido, o Palmeiras já tinha ido, o Santos já tinha ido, já tinha levado os meninos de Salvador, da Bahia inteira, e a gente não ficava com nenhum, a gente ficava com quem não era identificado como craque no começo. Então, para mim, a divisão de base ela tem dois objetivos aqui no Londrina, que é, primeiro, seguir com o projeto do Sub-14 diante, de formação, mas do Sub-13 para baixo, tem um projeto bem agressivo, no bom sentido, assim, bem arrojado, de identificação dos talentos. Eu fico dizendo assim, se nascer um menino que seja um craque de bola aqui em Londrina, e ele não jogar primeiro aqui no Londrina, é porque eu falhei, é porque o projeto falhou. Então, assim, não é que, em Cascavel, ali em Maringá, a gente pode até perder um ou outro, mas aqui a gente não pode perder. E aí a gente vai aumentando o raio e fazendo com que... Esse é o nosso projeto de formação. E o Londrina, de certa forma, vai ser um clube que vai estar na cabeça dentro de outros clubes que a gente está finalizando. A gente finalizou a negociação agora do Ipiranga, que é um clube muito tradicional lá em Salvador, um clube histórico, é o terceiro maior vencedor do campeonato estadual,
mas hoje não está disputando competições profissionais, então esse clube já integra a plataforma Esquadra, que é liderada pelo Londrina. A gente está bem avançado também com o clube de formação na Paraíba, devemos fechar isso ainda esse mês. E um clube em São Paulo, aí já um clube profissional, que não está jogando o Campeonato Brasileiro das primeiras divisões, mas é um clube também importante e que vai estar aqui também lado a lado nesse projeto com Londrina. Portanto, é um projeto que vai ganhar força, vai ganhar robustez, e a Esquadra dentro da plataforma aqui, com Londrina sendo o seu flagship, como eles chamam, né, do Multiclubes, que é o clube principal. A gente vai ter boas notícias, ou seja, não é só o menino de 14 anos, de 15, de 10, de 11 que nasceu aqui em Londrina. O que nasceu em Salvador, o Ipiranga identificou, está jogando bem, tem um potencial, vem para Londrina. Lá na Paraíba, a gente identificou o menino que está no nosso clube lá da Paraíba, tem potencial, vem jogar nas divisões de base do Londrina. Então a gente vai, de fato, se tornando uma plataforma nacional, e isso é bem importante. Bom, e até diante disso, né, diante do trabalho que tem sido feito nos bastidores da Esquadra, a vinda do Dado Cavalcante, o quanto representa também nesse projeto que está sendo estruturado? Demais, assim. Dado, veja que eu fui 6 anos aí presidente do Bahia. Dado foi treinador do clube por um momento, foi um gerente também das divisões de base da gente. É um cara brilhante. Ele foi o mais jovem treinador a ser campeão estadual na história do Brasil, né? Quando ele foi campeão estadual pela primeira vez. Treinou muitos clubes do Brasil. E eu chamei Dado e falei, Dado, eu tenho um projeto para você, mas você tem que suspender sua atividade de treinador aí por 4 anos pelo menos. Ele tomou um susto assim, eu falei, menos de 4 anos eu não aceito. Então nós fizemos um contrato com o Dado até 2027. Então ele está aqui com a gente num longo prazo, mais uma vez ressaltando o quanto o nosso projeto é de longo prazo. Dado é o diretor técnico da Esquadra, isso significa que ele é também um diretor técnico do Londrina Esporte Clube. Ele está aqui todos os meses, uma vez por mês. Ele vai no Londrina, ele vai no Ipiranga, ele vai no nosso clube em São Paulo, ele vai no nosso clube na Paraíba. Ele viaja o mundo, e a gente está planejando isso, para ver o que tem de melhores experiências na Europa, em formação de atletas, em tecnologia para futebol. Então ele é a grande liderança técnica, está aqui hoje inclusive, né? E de certa forma a gente tem um head scout também, que é Pedro Gama, que é um cara que está trazendo toda essa experiência também como análise de desempenho e análise de mercado de maneira muito sofisticada. Então a gente tem essa dupla ali, Dado e Pedro, que se complementam com o Krivat, com o Maurinho, com o Lucas, com o Paulo Assis, que já estão aqui compondo o nosso projeto. Então é um projeto de fato que mostra que é de longo prazo e que é audacioso. Dado é um dos caras mais brilhantes que eu conheço do futebol brasileiro. Jovem, cabeça boa, simplicidade, o que é fundamental, você não trabalhar com arrogância, todo mundo que é professor demais. Ele é um cara disposto a sempre ouvir o outro, mas é de uma formação espetacular dentro do futebol, conhece demais e tem agregado já muito no nosso projeto. Tem que pedir pro Dado dar uma moral pra gente uma hora. Vamos marcar com ele, ótimo, legal. Falar um pouquinho da experiência. Não, vamos marcar, com certeza. Ele conhece demais. É um absurdo. Assim. E é aquela coisa, eu sou um investidor, eu sou o cara que olha o projeto como negócio. Eu não vou decidir quem o Londrina contrata, quem não contrata, quem manda embora, não sou eu que vou decidir isso. Isso aí está entregue a quem entende do assunto. Cada um na sua, né? Exatamente. Senão... Bom, para a gente finalizar, né, Lúcio? Primeiro agradecer ao Gustavo Andrade, que nos deu todo o suporte aí também como assessor de imprensa. E, claro, deixar o espaço aberto para você também mandar um recado para o torcedor. Né? Dizer ao torcedor que acredite no nosso projeto. A gente está começando, né? Foram, infelizmente, 6 meses de transição, né? Mais tempo do que a gente queria. Mas nos últimos 60 dias a gente está aqui já como, de fato, responsáveis pela SAF, todo o processo concluído, trabalhando bastante. O torcedor vê o time em campo, né? Ele vê o time em campo, ele quer um time brigador, luta não vai faltar, né? A gente vai subir, se não subir a gente está preparado para tentar de novo, quantas vezes forem necessárias, mas a nossa confiança é subir esse ano, mas acima de tudo construir um projeto de longo prazo. A gente quer que daqui a 5, 10 anos, o torcedor que a esposa está grávida e o filho está na barriga, quando seu filho tiver 10 anos, você vai olhar e falar assim, quando a gente começou lá atrás na SAF, a gente estava nervoso, se ia subir ou não subir ali em 2024, mas hoje é 2034 e a gente vê um Londrina muito mais estruturado, muito melhor. A gente sofreu um pouco no começo, mas o que a gente pode ter certeza é que nossas decisões são para construir um projeto longo para o clube. Um projeto que, de fato, a gente tenha cada vez mais um Londrina que seja mais alinhado e mais conectado com o tamanho da cidade, com a aspiração do seu torcedor e com o que a cidade merece, que é um clube que seja mais competitivo. Mas sempre repetindo, o nosso projeto é de longo prazo. A gente não veio aqui
para se aventurar e para fazer coisas de curto prazo. Legal. Até você usou essa frase, né, na sua entrevista, que nós estamos plantando uma árvore, né? E ela demora 10, Exatamente. 15 anos Eu fui agora no terreno do nosso CT novo, né, onde a gente vai construir, e lá era uma plantação de milho. Né? Então, assim, e eu via, tinham feito a colheita agora, e eu vi uma parte dos milhos no chão, não sei o quê. Eu falei, ó, se plantar o milho de novo, ano que vem colhe de novo. No futebol é diferente. No futebol você tem que plantar as árvores, esperar para daqui a 10 anos começar a colher as maçãs, né, as laranjas, isso tudo. Então, de certa forma, a gente sabe disso, mas mal não faz também se já nos primeiros anos a gente tiver uma colheita boa, né? Não faz mal não. Então, beleza. Com certeza, não tenho dúvida. Obrigado, gente. Sempre à disposição aí. Obrigado mesmo. Um abraço. Bora Tubarão, vamos. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço a todos.